Graça e paz, igreja, tudo bem? Pode se sentar. Irmãos, assim como o Thiago falou, eu queria agradecer em nome do Plenos pela participação de todos que estiveram lá no movimento. Irmãos, foi muito bom. Aparentemente, talvez nós ficamos umas pessoas um pouco tímidas, né? Por estar saindo para fora agora. Mas nós devemos acostumar com isso, porque isso vai ser contínuo. É só um processo. Mas Deus está nesse negócio. Deus está operando nisso. Deus está contando com nós. Nós precisamos avançar com isso. E ser mais efetivos, mais eficazes. Cada dia mais que nós saímos para fora para falar o Evangelho de Deus. Amém? Irmãos, está tudo bem com você? Então formoseie o rosto aí. Gracinha, irmãos. Vocês são maravilhosos. Irmãos, então vamos à palavra. O tema de hoje é a unção sobre nós. Amém? Irmãos, o que é a unção? No Novo Testamento, a Bíblia tem alguns sinônimos para essa palavra unção. Ela dá alguns termos que significa poder, virtude, Espírito e Espírito Santo e fogo. Amém? Mas o que é de fato a unção? Unção é uma capacidade ou uma habilidade dada por Deus para que nós possamos eficazmente operar na terra as obras de Deus. Amém? Então, irmãos, abre comigo em Salmo 92, 10. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Uau, todo mundo aí. Salmos 92, versículo 10. Vamos lá. Porém tu exaltas o meu poder, como de um boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Amém? Irmãos, feche seus olhos, vamos orar um pouco. Pai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, pela tua maravilhosa obra feita em nós, Pai, pela tua redenção, pela tua graça operando sobre nossas vidas. Pai, eu oro para que espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento da tua palavra e todo entendimento espiritual, Pai, se manifesta sobre nós, para que possamos, Senhor Jesus, viver de modo digno no Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento da tua verdade, Pai. Pai, eu oro em nome de Jesus para que hoje, verdadeiramente, nossos corações sejam iluminados pela tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o autor de Salmos, ele usa uma figura de linguagem para expressar uma capacidade além da nossa força. Ele usa uma força de um animal, como um boi, ainda ele põe um detalhe: selvagem. Se fosse só uma força de um boi, já seria muita força, mas de um boi selvagem. Por que ele usa essa expressão? É uma capacidade além da nossa. A unção é dada por Deus, pela graça, para que nós possamos operar, mas em uma capacidade, em uma habilidade mais efetiva do que a nossa. Porque nas nossas próprias forças, irmãos, a única coisa que nós vamos conseguir fazer é religião. Esforço. Fazer com que o homem se achegue a Deus, sendo que Deus veio ao homem. Amém? Então, irmãos, para colocar uma base sobre a unção que eu quero falar, eu queria falar um pouco sobre a humanidade de Cristo. Porque a consciência, o entendimento da humanidade de Cristo, quem Jesus fez, quem Jesus é, o que ele fez na terra, uma consciência real disso, nossas desculpas acabam. Porque a visão dessa igreja é uma visão apostólica. Então todo mundo que está aqui tem um chamado.
Eu conversando com a Vanessa hoje, eu falei que na vida cristã o mais fácil era pregar. Mas eu descobri outra coisa que é mais fácil ainda do que pregar: sentar no banco e ouvir. Sabe que todo mundo não foi chamado para isso. Existem os 5 dons ministeriais, mas existem outras funções no corpo de Cristo. Existe uma série de ministérios de socorros, existe os cooperadores, uma série de coisas. Todo mundo foi dado o ministério da reconciliação. Então não faz sentido eu ouvir a palavra, encher de fé e não fazer nada. Mas as pessoas levantam a seguinte questão: não, mas tudo que Jesus fez é porque ele é filho de Deus. E porque ele era Deus. E eu te pergunto, nós somos filhos de quem? Porque a palavra de Deus é muito clara e ela disse assim: a todos quanto receberem, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, o qual não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Independente da nossa paternidade, independente da ignorância dos nossos pais, eu nasci de Deus. Eu e você nascemos de Deus. Sabe que num diálogo, Nicodemos foi até Jesus e ele se encontrou com Jesus à noite. Nicodemos diz a seguinte questão: Nicodemos, um homem da lei, entendido da palavra: sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Ele não reconhece a divindade de Jesus, mas ele reconhece que Deus estava com ele. A lei reconhecendo a graça, que Deus estava com ele. Por que eu quero falar sobre unção? Porque essa capacidade de praticar a palavra de Deus, andar nos princípios divinos de Deus, não é nossa. E à medida que nós oramos por espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento, é a capacidade da palavra de Deus, que é carregada de unção, operando em nós para fazer que nós possamos praticar a sua palavra. O pastor Marcos, ele gosta de dizer sempre um versículo. Ele diz que é Deus que opera o tanto querer como o efetuar, só que o resultado é nós que damos. É Deus, irmãos, em toda e em qualquer circunstância. É Ele que está operando em nós o querer e o efetuar. Então, na base da minha palavra, a humanidade de Cristo, Jesus veio de uma concepção natural. Amém? Ele nasceu do ventre de Maria. Jesus, o Messias, ele é aquele que portava todas as promessas do Antigo Testamento. Amém? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tudo o que Jesus fez, ele andou como homem na terra. Tendo essa consciência dessa humanidade de Jesus, porque muitas religiões, irmãos, eles seguem alguém. Só que de fato eles seguem um homem. Ao longo da palavra eu vou evidenciar que Jesus é. Para alguém aqui Jesus tem, para alguém tem uma dúvida que Jesus é Deus? Não, né? Então Jesus é 100% Deus e 100% homem. Qualquer outro povo que querer seguir outra religião, quiser seguir outra doutrina, ele vai seguir homens, sem nenhuma capacidade sobrenatural para desempenhar a obra na terra. Por isso que se levanta dia após dia mais conceitos, filosofias, ideias, pensamentos, teorias.
sem fundamento. Porque o fundamento é Cristo. Amém? Então, irmãos, mesmo Deus se fazendo carne, habitando entre nós, para Ele iniciar a sua obra na terra, Ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Quando Jesus chega diante do Rio de Jordão com João Batista, o céu se abre e desce sobre ele o Espírito Santo como uma forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas desceu como uma pomba, amém? A partir dali, Jesus começa a realizar o seu ministério sobre essa terra. Ele começa a operar em sinais, em maravilhas, confrontar o capeta e tudo mais, amém? Começa a evangelizar, ganhar seus discípulos e começa a operar, mas não porque ele era Deus. Foi por causa da unção que estava sobre ele. Amém? Abre em Lucas 4, versículo 18. Quem encontrou diz amém. E eu quero te provar que foi a unção que capacitou Jesus a operar no ministério dele. Amém? Vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para... Uau! Sabe, irmãos, ele, em uma dessas viagens de Jesus, ele chega numa sinagoga e foi dado um livro para ele, e ele abriu o livro e achou, fala comigo, achou. Se ele achou, ele leu, ele procurou a profecia que estava falando sobre ele. Essa profecia é uma profecia de Isaías 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... Toda unção na vida cristã de nós, ministros e filhos de Deus, é para um propósito. A unção, irmãos, é um espetáculo. Mas desde já, eu já te digo, eu já te dou uma base, um equilíbrio. Não venda a unção pelo sucesso. Porque a unção vai te levar em lugares altos. Se você acolher essa palavra com mansidão, decidir praticar ela, essa unção vai te levar em lugares altos, lugares fantásticos, que você jamais um dia pensou. Porque os planos de Deus são mais altos do que os nossos. E Deus ungiu a Jesus para evangelizar os pobres. Na minha versão está evangelizar os pobres. Irmãos, eu já fui muito pobre. Mas o interessante é que, ao longo do tempo, eu vi que quando o evangelho é praticado, quando os seus olhos espirituais são iluminados, os olhos do coração verdadeiramente se agarram com essa palavra, o pobre não precisa de dinheiro. O pobre precisa do evangelho. Porque se o pobre entende o evangelho, ele vai se levantar e vai começar a trabalhar. Ele vai entender, opa, Deus quer isso para a minha vida. Deus me chamou para aquilo. Sabe, um dia sonhamos que Deus, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Quer ser rico, quer viver bem, quer ter tudo? Trabalha, irmão. Tem que agarrar. Pegar no batente, cheio do Espírito e com unção ainda. Mas ele disse: enviou para proclamar libertação aos cativos. Sabe, irmãos, a unção quebra todo o jugo. Tem pessoas que aceitaram Cristo Jesus, mas estão cativas em um costume de religiosidade. E elas não conseguem romper, não conseguem ir além.
só ficam, vou para a igreja e volto para casa, eu vou para a igreja, acordo, durmo, trabalho, tenho filho, só isso. Não, existe uma carreira celestial para você. A unção não foi dada só para pregar, não, no púlpito não, ou pregar na rua não, irmãos. É para você também conquistar aquilo que você deseja. A unção te capacita para além disso aqui. Só pregar é a coisa mais fácil. Mas a unção te habilita com o seu sonho, te habilita com os seus projetos. Amém? E restauração vista aos cegos. Irmãos, eu poderia dizer que os cegos seriam só pessoas espirituais, que a unção para trazer vistas para eles, para ele olhar o evangelho, a palavra de Deus, Cristo se movendo dentro dele de uma forma diferente. Mas essa unção, Jesus através dela também curou os cegos físicos. E isso foi dado para mim e para você. A unção na nossa vida serve para todo o contexto de estrutura humana. Amém? Agora eu quero falar um pouco sobre a divindade de Jesus. Em João 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo o que nós precisamos está nele. Todo o mundo, o cosmos, estava nele. Tudo o que nós precisamos, o acesso é ele. Sabe, irmãos, todos os autores da Bíblia começaram a partir desse princípio. Cristo é tudo. Porque você vai olhar Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus em Gênesis 1:1 é Elohim. Elohim significa deuses, Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Sabe, irmão, cientistas constantemente se levantam com teoria de formação da Terra, formação da humanidade e tal, e houve um Big Bang, e houve tudo. Se alguém crê no Big Bang, ela é obrigada a crer em João 1. Eu creio que houve uma explosão. Até a partir de uma explosão, porque em Gênesis 1:3 ele disse: haja luz. E apareceu a terra. E ainda se tratando da divindade de Jesus, em 1 João 1, abre lá. Nas cartas, 1 João 1, versículo 2. Versículo 1. O que era desde o princípio, aleluia, e o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo. Uau! Sabe o que João fez, irmãos? Ele tocou no Verbo da vida, ele viu o Verbo da vida, ele ouviu o Verbo da vida. Essa é a divindade de Jesus Cristo. Em Hebreus 1:3, ele diz que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Tem alguém que duvida da divindade de Jesus Cristo?
Amém? Então, e Jesus como homem? Em João 1,14 ele diz que o verbo, toda essa divindade, todo esse, sem palavras para descrever, tudo isso que ele era, ele se fez carne e habitou entre nós. Sabe, porque ele deu uma seguinte declaração: quem crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores farão no meu nome. Quando eu lia isso, irmãos, eu falava assim, não tem jeito, não dá, não tem como. E eu, comedor de farinha, pecador. Mas quando eu tomei a consciência da unção na minha vida, que é um dom, não é meu esforço, eu começo a olhar para mim como Deus olha para mim e para você. Capacitados para operar a obra de Deus na terra. Abre comigo em Filipenses 2. Filipenses 2:5 é um versículo famoso. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de, não considerou ser igual a Deus. O qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele deixou toda a divindade dele para andar na terra como um homem, para mostrar para mim e para você que é capaz de operar as obras de Deus na terra. Quando isso entrar em você como uma palavra revelada, todos os seus sofismas, todas as suas incapacidades, todos os rótulos, que a irmã deu um testemunho maravilhoso aqui esses dias, toda a sua timidez, todo o seu fracasso vai cair por terra. Toda aquela forma de falar assim, eu não nasci para dar certo, não, eu tô magro demais, eu tô gordo demais, eu tô pobre demais, Suas desculpas acabaram. Amém? Versículo 7. Mas se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Pode pôr 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Amém? Até aí. Irmãos, eu quero falar um pouco desse processo de Jesus. Porque, de fato, esse é o percurso verdadeiro, genuíno para a vida cristã. Ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Sabe todo o seu sofisma, todas as ideias ruins que você pensa de você? Tome atitude igual Cristo tomou. Se esvazie disso. A sua natureza pecaminosa, porque éramos antes de conhecer a Cristo, ela já foi aniquilada. O que eu e você precisa agora é nos esvaziar disso. Porque o que habita em nós agora é uma divina semente. E semente vem da palavra sêmen. Sêmen, quem pode dar é só o Pai. E eu te pergunto, quem é o teu Pai? Sabe por que Jesus teve o Espírito sem medida, a unção sem medida para fazer tudo? Porque Ele se entregou por totalmente.
e foi obediente até a morte de cruz. Então é isso que constantemente nós temos que nos avaliar para ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Assim como Ele era Deus, eu e você deixamos de ser natural. Assim como Ele era 100% homem e 100% Deus, agora nós somos 100% natural e 100% espiritual. É eu e você que escolhe o que nós vamos querer ser. Amém? Atos 10, 38. Todo mundo encontrou? Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Presta atenção no detalhe desse versículo. Assim como Deus ungiu a Jesus de... Assim como Deus ungiu o homem de Nazaré. Jesus de Nazaré era um homem comum na época. Muita gente chamava Jesus. E o autor, Lucas, ele detalhou esse versículo e ele fez questão de colocar, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Fala que Deus ungiu o homem. E engraçado que nesse capítulo, vai para o versículo 30. 10, 30. 30. Não, 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, vê se você entende a revelação. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Como que Ele ungiu? Com o Espírito Santo. Tem alguém que recebeu o Espírito Santo aqui? Deus não faz acepção de pessoas. Se foi possível para Jesus andar sobre a terra, e Ele disse que nós faríamos obras igual Ele, e maiores, é possível para nós. Porque Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 38 ele ainda diz: assim como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Tem um poder disponível para você, você precisa ter consciência disso. Eu e você. O qual ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando. Então qual que é a vontade de Deus? Curar alguns? Às vezes as coisas estão dando errado na vida das pessoas, ela fala assim: isso é Deus que está fazendo, é porque Deus é o Criador, Ele sabe de todas as coisas. Mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Porque, irmão, se você não tiver fé, com entendimento da unção que está disponível em você, para você impor a mão sobre alguém que está com uma dor de cabeça, vai entrar e sair cadeirante da nossa igreja, não vai receber cura. Porque Deus conta com os filhos. E os filhos não têm consciência do que têm. É a mesma coisa de ter 1 milhão na sua conta, você está passando dificuldade para pagar a conta de energia em casa de R$100. Nós precisamos se mover nisso, ter consciência disso. E cada dia, ao se levantar, levante mais intrépido, mais ousado, mais consciente de quem você é. Amém?
Para fechar, Colossenses 3. Quem encontrou diz: eu sou um ganhador de almas. Se, pois, foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. 3. Porque morreste, e a vossa vida está escondida em Deus. Amém? A Bíblia diz que nós fomos ressuscitados espiritualmente, porque éramos mortos no outrora. Sem ter a consciência de Cristo, todo mundo era morto. Porque todos pecaram e estavam todos destituídos da glória de Deus. Mas a graça se manifesta. Mas mesmo a graça se manifestando, ela te dá a condição de você querer pensar com as coisas do alto ou com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo escreveu que a sua e a minha vida está escondida em Cristo. O que é pensar nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? É condicionar a minha mente que eu sou uma pessoa espiritual, carrego um poder, uma energia, uma unção que opera todas as coisas, e eu devo cada coisa que acontecer na minha vida pensar com a consciência do alto, não com a consciência terrena. Por que é tão difícil pensar com a consciência do alto? Porque gera esforço, irmão. Nós não queremos isso. Tem pessoas que têm sonhos em Deus, uma carreira em Deus, não só na igreja. Tem pessoas que querem construir uma empresa, ser um empresário, jogador de futebol. Você precisa ter a consciência que tem uma unção em você que te capacita para ser o que você quer. Só que você precisa pensar com a mente do alto. Porque é lá que as suas coisas estão. Todo o teu recurso está no alto. Depois que você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo, condicione o seu estilo de vida no céu. Até que um dia nada mais terreno nos tem. Essa é a verdadeira vida cristã. Se humilhar a isso. Nós devemos deixar de querer ser o que nós queremos ser e nos tornar o que Deus quer que nós sejamos. Esse é o processo que Cristo fez ao se humilhar. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo devem andar como Ele andou. Consciência do céu, do céu. Não é só para pregar não, irmãos. Nem para vir para a igreja não. Nem para decorar versículo, nem falar bem sobre a palavra de Deus não. Porque para muita gente isso aqui é só um livro. Pode ser que para você e para mim, sem a consciência da unção que ela carrega, sem a consciência que a unção que está em nós, sem a consciência de filhos que nós somos, vai continuar sendo um livro. E eu costumo dizer para as pessoas do mundo, é um livro de capa preta. Mas ele é um verbo. Ele é o verbo.
todas as coisas foram feitas por meio dele. Inclusive a pessoa que não está crendo. Inclusive o ateu foi feito por meio dele. Porque nele estava a vida. E ele era a luz para todos os homens. Amém? Essa foi a palavra, irmãos. Guarde ela no seu coração. Guarde ela no seu coração. Essa é uma palavra viva e eficaz, que ela te salva de qualquer circunstância que se levantar na sua vida. E vai se levantar, irmãos. A revelação maior que eu tenho para 2018: no mundo tereis tribulações, provações. Mas as provações não precisa ter nós. Vai ter provação, mas nós não precisamos ficar nelas. Condicione sua mente a pensar do alto. Amém?